agora. Olha a média de público no Campeonato Carioca, gente. Flamengo, 7.069 pagantes. Fluminense, 5.087. Gente, o Boa Vista, 4.233 pagantes. Nova Iguaçu, 3.866 pagantes. O Vasco, 3.464 pagantes. Que o Vasco teve. E o Botafogo, com 2.846 pagantes. Gente, uma vergonha. O Fluminense só está em segundo por causa do clássico contra o Flamengo, que foi em Cuiabá. Quanto teve de público? Com 15 mil pessoas naquele clássico. Porque se dependesse do Rio de Janeiro, o Fluminense era o lanterna. Se dependesse de Los Angeles. 600 exatamente. Se dependesse do Rio de Janeiro. O que potencializou o Fluminense a estar na vice-liderança desse ranking medíocre, porque, com todo respeito, e o que botou é um ranking o Boa Vista lá em cima foi o jogo contra o Vasco. É um ranking ridículo, né? É um ranking horroroso. Porque o futebol do Rio de Janeiro, que eu me acostumei a ver, era um futebol de 50, 60 mil pessoas, né? Não essa coisa patética que hoje o Rio de Janeiro joga para 7 mil pessoas, com todo digno respeito. O Flamengo é um time para, no mínimo, 40 mil. E também quatro grandes. Agora, o que potencializou... Tá inflado aí pelo jogo O Flamengo teve 2 clássicos. E o Fluminense só está na vice-liderança, inclusive é uma matéria que a gente vai fechar aqui no Fox Sports nos próximos dias, por causa desse clássico que não foi nem no Rio de Janeiro. Nem no Rio de Janeiro. O clássico só deu 15 mil pessoas porque foi no Rio. Aí vem a desculpa. Ah, mas é porque não tem o Maracanã. Concordo, não tem o Maracanã, mas quando teve o Maracanã, vai ter o Maracanã agora. Fluminense e Botafogo jogaram para 7 mil. 7 mil pessoas no Maracanã, Fluminense e Botafogo. Ou seja, não tem explicação. O Fluminense só está nessa liderança, ou nessa vice, por causa de um clássico que foi em Cuiabá. Senão ele era o lanterna. Então as duas torcidas, de Botafogo e Fluminense, com todo digno respeito, estão de sacanagem com os times, né? Os times estão de sacanagem com os torcedores também. Senhor, não é possível isso. O campeonato também cara, eu tenho falado aqui nos nossos programas, eu estou muito triste mesmo, porque eu já joguei para 100 mil pessoas, já disputei títulos de Campeonato Carioca com o Maracanã lotado. E assim, eu tenho comparado muito com o Campeonato Paulista, né? Você vai... O clássico Palmeiras tem a melhor média, quase 29 mil, 28.800. O Corinthians tinha quase 40 mil pessoas. Ozinho, você sabe que o Fluminense... Quase 40 mil pessoas. No Pacaembu, 38.600 Aí tinha Flamengo e Botafogo no Newton Santos para 7 mil pessoas. Né? Então, assim, eu acho que assim, é um conjunto. Os times não estão jogando bem, então isso não atrai, o bom futebol não atrai. O campeonato não tem atrai. um bom futebol. O interesse dos clubes para o Campeonato Carioca também é nítido. Os clubes, o Flamengo foi jogar contra o Fluminense fora do Rio, em Cuiabá, levou o time todo reserva. Então, não tem o interesse pelo campeonato. O tipo do campeonato é fraco também. A fórmula do campeonato é ruim. É complicado. O Flamengo foi campeão do primeiro turno, mas ele está numa semifinal. Não está na final, está na semifinal. Está numa semifinal. É ruim o campeonato. Quem cai vai para uma repescagem. Já caiu, a América caiu junto com... Esse é um que caiu agora, mas os dois últimos agora não caem. Não cai. Ele Eles vão ter que fazer a repescagem no próximo ano. Com os dois. É confuso, o torcedor não entende, não é interessante, não tem bons estádios. Né? O Fluminense, com todo respeito lá, Los Lários, Xerém, tem uma estrutura até legal lá que o Tigres fez, que foi uma empresa que fez, empresários que estão investindo no futebol, mas não é para o Fluminense jogar. Né? A localização, a chegada para o torcedor ir. Choveu, foi ridículo. Acabou o primeiro tempo, tinha um cara lá com um tubo sugando. Ou seja, a drenagem é péssima, a qualidade do jogo fica ruim, o torcedor não vai, não é atrativo. A bola cai no mapa, tem que pegar uma varinha para puxar a bola. Os próprios clubes também têm que divulgar mais o campeonato, tem que se interessar mais pelo campeonato, tem que botar o seu time titular para jogar, tem que motivar o torcedor. Aí o cara, poxa, já está com aquela condição financeira ali ruim. Não tem um campo bom, confortável para ele ir. Os times não estão interessados no campeonato. A fórmula do campeonato é ruim, meu camarada. Não vai a campo. Agora você vai ver quando ficar mesmo os 4 lá na decisão para semifinal,
o público já vai melhorar. Mas aí a questão vai também vai ser vai melhorar. A questão é vai abrir o Maracanã. Se abrir o Maracanã, Fluminense abre o Maracanã agora. Semifinal Vasco, Flamengo, Fluminense e Botafogo, vai dar umas 30 mil pessoas. O Maracanã dia 11. Mas assim, poderia ser melhor. Um campeonato mais interessante. O Maracanã reabre dia 11 com Fluminense e Macaé. Então, e o Fluminense estuda a possibilidade de só abrir a parte inferior. Para evitar a parte superior. Ou a parte superior e para evitar custos. Pascoal, quantas pessoas estarão domingo no Maracanã, 19h30, para assistir Fluminense e Macaé? Não. 3 mil. Quanto que vai ter hoje? Vasco e Fluminense. Que é no Engenhão. 19h30. Quantos torcedores? Vasco que é no Newton Santos. Você imagina? Você pega o clássico de quinta, São Paulo. Mas é nisso que eu me apego. Já tem quantos pagos? Já tem. O jogo do Corinthians? A minha São Paulo, 27 mil ingressos ontem. Hoje não dá 10 mil. A minha crítica... Não dá 10 mil. A minha crítica é a seguinte. Concordo. A minha crítica é a seguinte. Eu concordo plenamente que Los Lários, jogar em Volta Redonda é mais complicado para o cara que está aqui no Rio, onde é a base da torcida do Fluminense. Agora, quando o torcedor teve o Maracanã, foi num jogo, mas teve. Quando tem o Newton Santos, que, com todo respeito, foram os 2 principais estádios do Brasil nos últimos 4 anos, porque foi o estádio da final da Copa do Mundo e o Estádio Olímpico de 2016. Né? São estádios que minimamente acho que tem estrutura. Se um abriu e encerrou uma Copa do Mundo, aliás, se um encerrou uma Copa do Mundo e abriu e o outro, né, foi o principal palco de uns Jogos Olímpicos, esses estádios pelo menos têm estrutura. Então a desculpa não é essa. E se com esses estádios disponíveis o torcedor não bateu mais de 10 mil, peraí, não tem desculpa. Aí ele tinha que se barganhar do seguinte, mano, pra encerrar o meu comentário. Eu, pelo menos, fiz minha parte quando foi no Maracanã e no Newton Santos. Em Los Lários, em Madureira, seja lá onde for, é mais complicado. Agora, quando foi no Maracanã e no Newton Santos, eu fui lá. E nem isso ele foi. Fluminense Nova Iguaçu é Maracanã. Fluminense Macaé. Macaé. Eu acabei de falar. Não, Fluminense Nova Iguaçu no Maracanã. Você tinha falado o contrário. Não, eu falei Fluminense... Macaé pega o Flamengo. Não, domingo é Fluminense e Macaé. 19h30 no Maracanã. Se informar melhor. O negócio é o seguinte. Ô, produção, 19h30, domingo, quem joga? Fluminense e Macaé. Então quem precisa se informar não sou eu, é você. Não, mas você falou aqui, ó. Eu falei que as pessoas mandando mensagem na internet. Não, aqui, eu falei que domingo o Fluminense joga 19h30 com o Macaé no Maracanã. Bom, o negócio é o seguinte, ó. Peraí, pra Palmeiras e São Paulo, 30 mil ingressos já foram vendidos. Ontem eu não 7 mil. Nesse ponto que eu ia chegar. Chegou em 30 mil. Tem que parar com essa frescura e falar o português claro, tá? Não é fórmula de campeonato, não é estilo de jogo, não é estádio mais confortável. O povo brasileiro, ele só gosta de ganhar. Ele não gosta do clube dele, ele não gosta de futebol. Ele gosta de ganhar. Se o clube dele tá nadando de braçada, tá cheio de jogadores, o clube dele ganha de 5, o estádio tá lotado. Se não... Abandona. Vai lá, cinema, você falou que o Palmeiras tá em crise e tá lotado, vai estar lotado. Não falei que tá em crise. Não falei que tá em crise, falei que poderia jogar melhor. Mas a situação é a seguinte, Zinho. O brasileiro, ele não gosta de futebol, ele gosta de ganhar. Vídeos exemplos aí que nós temos, ó. Se a gente pega aí, mas o campeonato é melhor, Zinho, você pega uma da Inglaterra. Gente, a Série C da Inglaterra tá lotada, Zinho. Eu discordo. A série C do campeonato alemão tá lotada, Quem perder vai estar fora do campeonato? Não vai. Eu discordo totalmente do que você tá falando. Eu concordo com o Mano. Eu vou te falar por quê. Primeiro, tá aqui, ó. Eu peguei até um tweet do cara. Não é a única razão. Eu peguei a principal. Eu peguei... Pode não ser a única, mas é a principal. Vem cá. Você tem um campeonato horroroso, com uma fórmula horrorosa. Você tem o problema da violência na cidade do Rio de Janeiro, que é uma coisa que assusta todo mundo. Você tem problema de uma crise econômica no país. Gente, que isso, cara? Não é que o brasileiro só gosta de ganhar, não. Olha aqui o Rodrigo Cerqueira. Fluminense e Nova Iguaçu. Você deveria me pedir desculpas aqui no ar. Não, porque você falou Flamengo. Flamengo o quê? Eu falei Fluminense. Flamengo e Macaé. Olha aqui, pelo amor de Deus. O Rodrigo Cerqueira, enche o saco. O Rodrigo Cerqueira, pelo amor de Deus. O Rio de Janeiro tá uma desgraça. Eu deixei de ir em estádio por causa de briga de torcida, segurança e preço de ingresso. Futebol tem que concorrer com outros entretenimentos. Prefiro ir no cinema do que ir pro estádio e me arriscar.
Não é que o brasileiro. Violência, não é que o brasileiro só gosta de ganhar, gente. Acho que é. Não, o brasileiro não gosta de ganhar. Não é o quê? Não dá pra ir pra Los Lários, quarta-feira, 10 horas da noite, ver um jogo. E jogos que eram no Maracanã, por que não enchiam? Porque o Rio de Janeiro hoje. Você deve ter chegado agora, você não deve estar sabendo o que aconteceu. Não, já estou aqui há 6 meses, inclusive. Que legal. Frequenta lugares que o senhor não vai. É uma cidade, você vai com equipe. É uma cidade, você não vai à noite sozinho. É uma cidade. Não vai. Mano, deixa de ser babaca, deixa eu falar. É uma cidade que está sob intervenção militar ou não está, Pascoal? Perfeito. É uma cidade que as pessoas... Você que mora aqui, nasceu aqui no Rio de Janeiro, é uma cidade que está com problema, é uma cidade que as pessoas têm medo de sair à noite. Eu amo a minha cidade, Nova Iguaçu. O problema é só o time? Evito de sair daqui da Barra de Juba para ir para Nova Iguaçu à noite. É fato que está perigosozinho. Mas há quanto tempo o Campeonato Carioca? Há quanto tempo o Campeonato Carioca tem uma média de público pífia? Evito. Há quanto tempo? Mas você tem razão, mano. Há quanto tempo o jogo? Não tem qualidade o jogo não é interessante, o torcedor não vai. É óbvio que esse é o Então, mas isso que eu tô falando também. Eu falei também, não é que o brasileiro só gosta de ganhar. Não é que o brasileiro só... Ele gosta de ver bons jogos. Lógico, não tem. E um campeonato competitivo. O Campeonato Carioca não está. Quando chegar na reta final, o torcedor vai. Também não vai. Vai. Não vai. Quando chegar naquela reta assim, pra disputar o título, a vaga pra final, ele não vai lotar 50 mil. Não vai dar a lotação completa. Mas dá mais não vai dar. Marcos Gama. Aí vão dizer que é outro problema. Como é que as apostas que faz o Marcos Gama manda aqui, ó. Ingresso caro, regulamento horrível. É isso aí. Quer mais motivo pro torcedor desanimar? O torcedor tá certo. Rafael, campeonato de várzea é mínimo 40. Campeonato de várzea. A média deveria ser R$10, ingresso em 65. Arthur Felipe, podemos colocar junto o caos financeiro que o Rio de Janeiro se encontra. Gente, acho que há várias explicações. Olha aqui, ó, o Rodrigo Flá, Benja, ninguém quer ver Carioca, não. Conta as horas. Olha aqui, ó, o Rodrigo Flá. Ô, Benja, ninguém quer ver Campeonato Carioca, não. Conta as horas para chegar logo o Brasileirão. Cara, as pessoas não querem ir, não. Triste. O Brasileirão vai ter problema. Porque o Campeonato Carioca já foi o melhor campeonato regional do Brasil. Se o Flamengo... Foi mesmo. Só para dizer que... Infelizmente, hoje, campeonato já de perdeu para vários turno. Eu já vim aqui no Rio há pouco tempo. É isso aí. De ver final de Taça Guanabara. Acabar o jogo, você baixava ali, descia ali no Baixo Gávea, cara, tava todo mundo de camisa de time, acho que foi Botafogo e Flamengo, sem briga. Quando que isso? Agora, há pouco tempo, gente, tem 7, 8 anos. É verdade, de final de 10 anos. Não, a final ano passado, Maracanã, jogo no Maracanã. A final, o Fla-Flu ano passado deu 68 mil. Aí, a final. Mas a semifinal também vai ter público fraco. Posso só colocar um outro assunto? Não dá frente. Pro clássico de amanhã, aliás, de hoje, entre Fluminense e Vasco, o ingresso mais caro custa R$50. Com todo respeito, eu acho um preço acessível. E a média de preço no Campeonato Carioca é de R$40. Tem gente e muitos torcedores que hoje tem uma faixa mais jovem, né? Que, claro, estão se divertindo por aí em noites, etc e tal, gastam muito mais ou até o dobro disso em uma balada, em um show, seja lá o que for. Mas tem outras coisas. Então, assim, não é um ingresso que custa... Não é um ingresso de R$150, o ingresso é muito caro. Não, o ingresso de R$40 hoje é o preço no Brasil. Nós estamos falando E um clássico com ingresso a R$50 o mais caro... O Lucas está falando para você. O Lucas aqui está falando para você de Flamengo e Macaé. Aqui em Macaé foi R$80 o ingresso. Em Macaé? Bom, eu tô me baseando pelo clássico, que é um clássico... que o ingresso mais caro está aqui, ó, no site oficial do Fluminense. Eu acho que tem R$50. Tem todos esses fatores. Um monte de fatores. Muito. Se o Campeonato Carioca tivesse um nível técnico muito bom, todos os times brigando aí pela liderança de campeonatos e tudo mais, Maracanã, Los Lários, Ilha do Urubu, todos estariam cheios. Faz os programas que os clubes paulistas fazem de fidelização, que o Cruzeiro também fez. Mas, Ozinho, precisa ter contrapartida, cara. Você oferece uma porcaria de campeonato, um time fraco. Você ir lá na Libertadores, você tem que ter, você consegue tem que ter 80% melhor, um preço melhor 80% de participação. Meu camarada. Gente, você precisa ter um estádio. Tem um estádio para jogar. Precisa ter estádio. Mas não foi citado aqui. Los Lários, ele falou que se o Fluminense está bem, lotaria. Lotaria?
Por exemplo. Não, o Luiz Hilário cabe 10 mil pessoas. Uma lotaria? O Fluminense com um time bom. Em Los Larios, daria 10 mil quarta-feira, 10 da noite? Não. Difícil. Se não desse 10, se desse 8. Se o time do Fluminense tivesse tirando uma confiança pro seu torcedor, de repente... O torcedor brasileiro gosta de ganhar. Ele gosta de ganhar. Se não tiver ali com o time, como o Pascoal gosta de falar, na ponta dos cascos, não é comigo, o cara não vai. O torcedor abandona. Mas é normal. Essa é a característica passa do brasileiro. Diretamente. Os times não Quer dizer, o problema da cidade, a violência, isso não influencia nada. Qual parte do meu discurso que você não entendeu? Isso influencia, mas a principal razão é o torcedor não ter no time. A gente está morando numa cidade que as pessoas têm medo de sair à noite. Hoje não. Hoje, o Rio de Janeiro não está mal hoje. O Rio de Janeiro está mal há algum tempo. Não está diferente daqui. São Paulo está em intervenção militar. Então faz o seguinte. Não, mas tem violência. Estão falando hoje. Tá bom. O ano passado o Rio de Janeiro está com intervenção militar. O ano retrasado estava. Há 4 anos estava. Sim, mas está uma violência absurda. Está uma violência, está uma crise financeira. O Rio de Janeiro está pior. O país passa por um problema financeiro e econômico. Sim, gente, o país está em crise, o Estado está em crise, o campeonato é ruim. Vai no shopping 10 da noite para você ver se não está Está vazio. Ô, Benja, falou. E esse ingresso mais caro, mais caro de Macaé e Flamengo... Nunca tá cheio. Esse preço... Esse que você vai aqui não tá. Esse preço... A rua tá cheia aqui. Você anda no Rio de Janeiro à noite, realmente é uma movimentação absurda. Esse preço... As pessoas estão andando com um sorriso na cara. Vai no Baixo sábado à noite para você ver se tá esse preço de R$80... Pô, mas isso é diferente, o cara tá indo pra uma balada. A violência é violência. Não é violência. O bandido não vai assaltar ninguém no bar. Quer dizer que você ir quarta-feira, 10 da noite hoje, pro Maracanã, é um programa tranquilo. Pro Maracanã. A questão não é ser tranquilo. O senhor que é carioca. Violência é violência. E no Engenhão, o senhor que é carioca. Engenhão o jogo. Quarta-feira, 10 horas da noite, e o senhor sai daqui para ir pro Maracanã. É um programa tranquilo? Não levo a minha família, não. O senhor sai daqui pegar... A Sul-Americana, quando mas Independente estava vazio. Peraí. Tem um jogo na Ilha do Urubu, 10 horas da noite, você pegar a linha amarela. Vamos embora? É preocupante. É isso que eu tô falando, o Rio sofre. O Flamengo e Júnior Barranquilla estava vazio, não é Maracanã. Só esse motivo. Quem? Não só esse motivo. Contra o Independente na final da Copa Sul-Americana estava vazio. E nós vimos o que aconteceu. Eu tô falando com relação à presença de público. Estava vazio o Maracanã? Sim, era um jogo, uma final. Mas estava vazio ou não estava? Uma final. Não estava. Final de campeonato, deixa eu explicar para você. Final de campeonato tem um apelo que as pessoas até se sacrificam para ir. Então beleza. Quando é final, me sacrifico. Lógico, aí eu não ligo se eu tô correndo risco. Lógico, é um jogo agora, que vale. Quando é um jogo comum, lógico. Então vai no título internacional, mano. Eu vou te falar. É final, gente. Olha aqui. É final. Tem Flamengo e Macaé hoje, 10 horas da noite no Maracanã. Eu vou? Vamos supor que sou flamenguista. Não. Fosse final Flamengo vai jogar a final da Libertadores, quarta-feira, 10 horas, não vou pro Maracanã. Então vai pro Maracanã. Então vai por terra, o seu argumento é sua tese. É um sacrifício por um dia. Não, vírgula. A minha vida não tem preço. Se eu não vou pro estádio porque eu entendo que é violento, eu posso morrer, que se dane que é final, eu não vou. Deixa eu te falar. Vai por terra. Deixa eu te falar. Não, senhor. Você você gasta dinheiro. As pessoas aqui no Rio de Janeiro gastam dinheiro, quem tem, para ir a eventos. No carnaval, lá no meu prédio, lá alugaram um ônibus lá e tinha 25 seguranças para levar um ônibus pro São Bódromo. Mas, Benja, eu fui pro São Paulo de metrô também, sabe? O senhor é machão, o senhor vai no Engenhão hoje, 10 da noite? Porque eu não tenho interesse nesse jogo. Mas senão você iria. Tranquilo. Acho que é um programa legal. Benjamin, peraí. Gente, nós não podemos tapar o sol com a peneira. Temos um problema social enorme no país. Que eles no Rio. Que tem a violência. Mas que também o campeonato... Sim, mas o campeonato... descarta os outros argumentos. Contribui. Não, eu tô falando que o campeonato é ruim. Gente, eu sou o maior defensor do fim do estadual há anos. O campeonato estadual morreu. Mas eu não sou. Morreu. Benja, pera um pouquinho. Já é uma porcaria. Pera um pouquinho, então me desculpa. Então, quando começar o Campeonato Brasileiro e tiver Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã, acabou a violência, é isso? Aí você é a favor que as pessoas vão ao jogo? Olha de novo que tinha falando. Quando começar o Brasileiro, jogar Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. 10 da noite. Aí não tem violência? Eu vou te falar, eu escolheria os jogos. Por exemplo, eu quarta-feira, 10 horas da noite, não sairia daqui. Nunca. Eu hoje não sairia daqui 10 horas da noite. Em Itaquera você iria? Não tenho ido. Hoje, 10 horas da noite, eu não sairia da minha casa aqui para ir ao Maracanã ver um jogo. Num domingo, 4 da tarde, pode ser que eu iria. Num sábado, 4 da tarde, pode ser que eu iria. Sim. Hoje, eu acho que as pessoas têm que escolher. Você não pode se privar. Você não pode se privar de da tudo. Liberdade. Né? Até porque você não pode ser refém
Né? Você tem a tua vida, você tem a tua família, os teus programas. Agora, você vai escolher. Eu hoje, quarta-feira, 10 horas da noite, não vou no Maracanã, velho. Eu não vou. Não vai, até porque não vai ter jogo. Não, se tivesse um jogo hoje, eu iria. Hoje tem jogo, gente. O Flamengo, e qual que foi a final? O Flamengo Independente, né? Sim. Tinha convite, camarote, o caramba. Falei, gente, eu não vou. Agora, respeito quem vai. A molecada queria ir, não? Não, porque as pessoas têm medo, cara. Eu acho que não é só isso. Veja, o Mano está falando do desinteresse do torcedor pelo time que não ganha. Isso é patente no Brasil. Você pode pegar o Brasil de 30 anos atrás, que talvez a violência aqui no Rio não fosse tão grande, sei lá o quê, e as médias de público também não eram muito grandes. Dependendo do jogo, não tem. A gente vê que média de público. Por que o Campeonato Pernambucano hoje é a pior média de público dos estaduais? Pernambucano? Sim. Pô, talvez por causa disso mesmo. Vamos colocar aí. O Campeonato Carioca é a segunda pior média de estadual do Brasil. Só perde para o Pernambucano. As médias são ridículas. Isso aí é a comprovação do que o Mano falou. Não, isso é a comprovação que o Campeonato Estadual morreu. Não, isso é a comprovação de que o Mano falou, de que as pessoas não gostam de futebol de Não, as pessoas não gostam de... Série C na Inglaterra, as pessoas não gostam. O inglês, mas lá é o país do futebol, o Brasil não é. Então, o inglês que esse é o ponto. Porque aqui o campeonato é ruim. Na Inglaterra, o campeonato... O brasileiro dá que média? A Inglaterra não existe campeonato estadual, aquelas porcarias de campeonato. Que é uma porcaria igual. Não é porcaria, é o que o cara tem. Ô, Benja. A Inglaterra é um país infinitamente... A Inglaterra é um país infinitamente maior que o Brasil. Menor. Muito menor que o Brasil. O que eles têm é aquele campeonato. Então o cara vai. Não, eles têm a Copa do Rei. Sim. Não. O campeonato estadual é porcaria. Qual que é a média do Copa da Inglaterra e a da Liga. Tá bom, você está dizendo que os campeonatos estaduais são uma porcaria. Hoje, tá bom. Qual que é a média do Campeonato Brasileiro, que pra você é o mais legal do mundo? Vai pra quanto essa média? Não falei que é o mais legal do mundo, falei que é muito legal. Vai pra 14 mil. Sim, é o dobro. Por exemplo, do Paulista é o dobro. O que é nada? 14 mil pessoas num estádio não é nada. Então nós vamos ao encontro do que o Mano tá falando. O brasileiro não gosta de jogo de futebol. Do jeito que fala que gosta. E não é fanático a esse ponto que prega. Ele é torcedor. Sim, mas isso eu sempre falei. Isso eu sempre falei. Eu falei aqui. Esse público não é ruim só porque o campeonato estadual é uma porcaria. Esse público é ruim pela cultura. Agora, pega a média, então vamos estratificar. Pega a média de público do Palmeiras no Brasileiro. É isso que eu ia falar. Pega a média do Corinthians no Brasileiro. Veja os clubes que tenham fidelização. Veja a média do Internacional. Inclusive na Série B do Campeonato Brasileiro. Pega a média do Grêmio. Vamos estratificar para ver onde que a gente vai ficar. Acabou com ele. Sabe por quê? A gente amplifica a coisa e não traz para o nosso micro. Quantos anos o Palmeiras tem média de 30 mil pessoas no estádio? 4 anos. E quantos anos de vida e história tem o Palmeiras? Palmeiras Como é que você quer estratificar e dizer que o Palmeiras e o Corinthians são um exemplo da paixão? Isso só corrobora, são um exemplo Flávio, da paixão. Isso só corrobora. Não são. Não, o que você está falando só corrobora com o momento. Sabe por quê? Quando o Palmeiras foi do time do Zinho, tinha 19 mil, tinha 20 mil e ninguém me contou. Eu estava lá para ver o jogo, eu estava lá atrás do gol, ninguém me contou. Parque Antártica tinha 15 mil, tinha dia que chovia pra caramba, não ia ninguém. Eu tô falando alguma coisa que você não viveu. É o que nós estamos falando. Sim, o de agora. A capacidade do estádio era outra. O que acontece agora? O estádio todo é coberto. Eu sei, existe a fidelização do torcedor. O torcedor sabe que se ele não vai ver o jogo do Boca Juniors, ele não vai ver Palmeiras e Boca, se ele não comprar o jogo do Palmeiras com o Mirassol. Você tem 200 anos de imprensa e você sabe muito bem hoje que Palmeiras e Corinthians são completas exceções à regra do futebol brasileiro. Por causa da fidelização. Em tudo. Sabe qual é a média do Palmeiras? Porque o Palmeiras, gente... 28 mil é a média do Palmeiras no Paulistão e 28.800. 28.800 é o Palmeiras, 25 mil é o Corinthians. É uma exceção, é muita exceção. São casos de exceção. O Corinthians talvez não tivesse... Que os outros clubes tinham que copiar. Como é que você vai copiar o Corinthians para ganhar um estádio? Cruzeiro está com 22 mil de média esse ano. Como é que você vai copiar o Corinthians? O time do Flamengo não é bom? Mas não tem onde jogar. Não, caiu a torre lá da torres de eliminação, caíram. A fórmula do campeonato é ruim. A gente não pode. O time não se interessa pelo campeonato. O torcedor também não se interessa. O que a gente não pode é olhar para o Palmeiras e para o Corinthians hoje e falar assim, gente, vocês têm... E o Cruzeiro, que não tem estádio, joga no Mineirão, faz promoção com a milhagem que o torcedor tem para atrair no Campeonato Mineiro. Não é legal? O Cruzeiro está fazendo isso esse ano, está com um público grande, ingresso barato. E barato.
ganhando 10 pau de média. É muito legal. A Federação Carioca e os clubes do Rio têm que rever. A gente não pode olhar para Palmeiras e Corinthians hoje e falar para os outros clubes. O São Paulo, Atlético, Flamengo, Fluminense. Olha que exemplo aqui, tem que pegar o que dá certo, sim. Calma. Você quer pegar o que dá errado? Calma, Benja, deixa eu falar. Pô, mas você já tá começando errado. Mas que coisa. Tem que pegar Corinthians e Palmeiras e falar, esse é o caminho. É verdade, esse é o caminho. É o caminho. Arrume um estádio de 2 bilhões que vão te dar. Não precisa ser 2 bilhões. Arrume um patrocinador. Não precisa ser 2 bilhões. Arrume um patrocinador mecenas do jeito que é Sacrifisa. E um presidente que tenha 100 milhões de dólares. Não são exemplos, o são Flamengo exceções. não tem mecenas e tá aí. Benjamin, são exceções. Você não tá entendendo o que eu tô falando. Como é exceções? Tô dando. Tudo é exceção. O Flamengo é exceção, o Corinthians é exceção, o Palmeiras é exceção. O Grêmio é exceção, o Inter é exceção, todo mundo é exceção. Mas você não deixa eu falar, eu não vou falar. É lógico, que exceção você tá falando? Deixa as pessoas falarem que você... Não, mas fala a verdade. Corinthians e Palmeiras não são exemplos. São exceções. O Grêmio também não é exemplo. O Flamengo não é exemplo. O Grêmio enche estádio todo jogo? O Grêmio não enche. Enche? O Grêmio não enche. O Grêmio não... Vê os jogos do Grêmio. O Grêmio não enche. O Flamengo enche estádio. Gente, assim, pode falar, você está citando... Vocês estão citando... Eu estou dizendo que Flamengo e que Corinthians e Palmeiras... O pior é que você vai dar toda a razão para ele, porque ele vai dizer que o estadual é uma porcaria. Justamente, é isso que eu quero falar. Você vai dar razão para ele. É isso que eu quero falar. Você está falando da razão para ele. É isso que eu quero falar. Eu estou tentando puxar você para o outro lado. Pega a média de público do Grêmio na Libertadores. Só tem Libertadores? Calma. Pega é o único campeonato que joga? Espera só um minuto. A partir do momento que você tem um campeonato então, e te interessa, você tem... Não é, gente. O Zé acabou de dizer, o campeonato tem que ser gosta. Pega a média. Você gosta. Nós estamos discutindo o Campeonato Carioca. Você gosta de defender. Que os clubes não se interessam porque também. Eu entendo você. Você gosta dessa coisa de time pequeno, você gosta de estádio velho, falido. É verdade. Olha só, você gosta de estádio... Eu acho legal o Campeonato Regional. Eu acho uma porcaria. Morreu. Agora, transformado. Será que os clubes do Rio de Janeiro não poderiam sentar? Olha só. Encontrar uma fórmula melhor, gente. O Maracanã é o estádio que atrai torcedor do mundo todo. Sim. Não pode estar fechado. Não dá para eles se unirem, conversar, ir lá na federação, ir no governo. O Maracanã não pode estar fechado. Agora, se tiver o Maracanã quarta-feira, 10 horas da noite, Flamengo e Macaé, não vai ninguém. Não vai ninguém. Aí o Flamengo, o Fluminense, o Vasco... Pega o exemplo que está se fazendo em São Paulo, desse programa de fidelização. Sim, exatamente. Ó, para você, torcedor do Vasco, para você ir na Libertadores, ó, eu faço uma promoção aqui. E se o time não tá na Libertadores? Mas estão. Mas o Vasco não vai estar. Mas tá bom. Não vai estar na Libertadores, está na Sul-Americana, está na Copa do Brasil. Uma prova que o campeonato estadual... Eu só estou querendo o seguinte, eu sou apaixonado pelo futebol do Rio de Janeiro e eu sou desse lugar, eu sou daqui. E eu quero defender dos clubes se unirem para resgatar esse campeonato carioca que está morto. Claro, também é isso que eu estou falando. Também acho que está morto. É inadmissível. Também acho que está morto. Campeonato que já foi o melhor do Brasil. O Fluminense, 600 pessoas vendo o Fluminense. Pior. Pascoal, não dá para ver o Fluminense. Não dá 600 pessoas vendo o Fluminense. O Fluminense com Eu não aceito isso, Flávio. Pascoal, mas o Fluminense com a Chapecoense no Campeonato Brasileiro, no Maracanã, vai ter 5 mil. Não é o Campeonato Brasileiro, não é que o Campeonato Estadual está morto e o Campeonato Brasileiro é maravilhoso, então temos que ter apenas Campeonato Brasileiro. Tá. Não é. O Fluminense, por isso que eu tô dizendo, o Fluminense no Maracanã tem uma possibilidade. Não tem. Porque ele só pode responder o negócio. Ele tem contrato com o Maracanã. Ele pode fidelizar o torcedor dele. É isso que a gente cobra. Responda o que Por que a média de todos os estaduais, todos, no Brasil é uma porcaria? Não me responde com uma outra pergunta. Primeiro, vamos lá. Por que a média dos estaduais no Brasil inteiro é uma porcaria? A média de público de futebol no Brasil é uma porcaria. Tá, você pode me responder dos estaduais? Posso? Não. Dos estaduais. Quando tem argumento, dos estaduais, eu quero. Porque são os campeonatos. Tá bom, dos estaduais, por que é uma porcaria? Eu respondo, é muito simples. Porque o torcedor brasileiro, novamente, repito, ele não gosta de futebol, ele gosta de ganhar. O campeonato estadual hoje não representa nada mais do que uma taça dentro de uma galeria de troféus, tá certo? Ponto. Mas se é uma taça, então ele pode ganhar. Então tá certo. Por que o torcedor do Palmeiras está agora se arrebentando para ganhar o jogo do São Paulo? O negócio é o seguinte, o campeonato estadual, para a maior parte desses torcedores, hoje não representa nada. Porque criaram um rótulo de que só vale. Derruba, né? Só vale. Pois é, aquele negócio que eu falei. Isso que o banco vai falar é importante. É por isso que... Criou-se um rótulo. Não, mas então... estadual. Mas aí eles não querem ouvir. Vamos lá. Criou-se um rótulo de que só vale Libertadores
Campeonato Brasileiro e o plano C, se nada der certo, Copa do Brasil. O restante dos campeonatos não valem absolutamente nada. Sul-Americana vale pra caramba. Aí tá, mas o torcedor não entende assim. Mas que entende? O Flamengo jogou tudo lotado, hein? O Cruzeiro passou a entender a partir do ano passado, tá certo? Ninguém tratava a Copa Sul-Americana. O São Paulo, quando ganhou a Copa, inclusive não era nem Sul-Americana, em 2012, era um outro nome. Ninguém ligava pra isso, falava que era a Série B da Libertadores. O único interesse chama-se Libertadores. Quem matou os campeonatos estaduais, meu amigo, não foi a imprensa, não foi ninguém. Foi quem organiza o futebol. Isso aí. Porque o futebol, na época que a gente ia lá ver Guarani, Timaço, Ponte Preta, Timaço, que ia ganhar da Ferroviária em Araraquara. América e Bangu aqui no Rio de Janeiro, o problema é que é o seguinte, que infelizmente mataram os times pequenos, mataram, né? Hoje time pequeno sobrevive ou de algum empresário que arrenda o clube, ou de algum prefeito que arrenda. Então o cara faz um contrato de 3 meses e nem sabe o que vai acontecer. Falta a valorização do estadual, velho. Mas fica, por exemplo, faz as duas vagas de cada estadual do Brasil e os estados que são menores, vale uma vaga só, então faz um bolo entre eles. Por exemplo, os dois primeiros aí do campeonato estadual tem uma vaga segurada na Copa do Brasil. Você reduz o número de participantes da Copa do Brasil e põe esses times aí que são campeões. Eu estou discutindo outra coisa. Você está discutindo a consequência. Eu estou discutindo a causa. Mataram. E qual é a causa de matar? Quem matou e por quê? Quem matou? Quem organiza o futebol. Quem organiza o futebol Porque o futebol virou produto de televisão brasileiro. E esses jogos não interessam mais pra ninguém. Mas por quê? Um Corinthians e Guarani não interessava antigamente? Sim. Na época que a televisão não mandava no futebol. Hoje a televisão manda. Hoje você põe lá um jogo lá, Botafogo e Bangu. Quantas pessoas tinha Botafogo e Bangu ontem? Não sei. Quem viu? 2.000, eu não 1.900 pagando. 2.000 pagando. Nós vamos pro WhatsApp que a gente tem que chamar break. O sol tá boa. Olá, eu sou Tom Souza, da cidade de Jequié, na Bahia, e quero mandar um abraço para Flavinho, o pequeno maior comentarista do Brasil. Com seu comentário ácido, mas certeiro, é o melhor comentarista do Brasil e não se fala mais nisso. Chupa resto da bancada. Tá vendo?